Muitas pessoas postam resultados impressionantes na internet para logo em seguida te oferecer o segredo para tudo isso através de um curso. Mas será que esses resultados são verdades ou são simplesmente para te influenciar a comprar o curso para que eles lucrem somente com o curso? Nesse vídeo eu vou te ensinar a diferenciar as boas referências dos charlatões e ainda vou te ensinar como você pode aprender tudo no gratuito. Demora mais tempo, é um processo bem mais demorado, mas assim como eu, você consegue aprender tudo no gratuito. Bom, antes de começar, eu quero dizer que o problema não é vender curso. O grande problema é que as pessoas costumam vender uma falsa realidade que não é o que elas conseguiram com, por exemplo, o trading, com o método que elas estão ensinando, mas sim o que elas conseguiram vendendo curso. Eu mesmo, por exemplo, ensino realmente a ganhar dinheiro com trading, mas não são rios de dinheiro. Esse mês mesmo eu já fiz mais de 3 mil reais bruto com trading, só que se você para pensar, não é realmente aquela grana para você comprar iates e Lamborghinis. É realmente uma grana que dá para você mudar de vida. Eu, por exemplo, era estagiário, ganhava meio salário mínimo, depois comecei a trabalhar ganhando meio salário mínimo também. Então essa é realmente uma grana que faz muita diferença e se você parar para pensar, é relativamente fácil de fazer ela, né? Comparado a você ficar sentado 8 horas por dia fazendo um determinado trabalho com hora marcada, com o chefe para dar satisfação. Mas o grande problema é que a gente tem pessoas que vendem ilusões que podem te levar à ruína. E o primeiro dos 4 pontos sobre como identificar charlatões que eu quero mostrar para vocês são resultados de alavancagem super alta. O que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês no computador, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Vai ser bem simples, mas eu acho que vai dar para entender. O que acontece quando você está com uma alavancagem super alta? Você tem, por exemplo, aqui um gráfico do seu lucro e vamos colocar aqui, por exemplo, que você entrou com 500 reais aqui. Você entrou com 500 reais, esse aqui é o seu ponto inicial. O que acontece quando você usa uma alavancagem super alta? Você consegue lucros super rápido, por exemplo. O seu lucro, em vez de subir devagarzinho assim, por exemplo, ele vai subir quase reto. O problema é, a chance de você perder tudo isso é muito grande. Então você tem um risco gigantesco. E o que acontece? As pessoas normalmente fazem todo o marketing como se fosse as mil maravilhas você operar super alavancado. E o que acontece? Você vai ganhando de pouquinho, esse aqui é o seu patrimônio aumentando, aí você vai ganhando de pouquinho, ganha pouquinho, ganha pouquinho, ganha pouquinho. Aí o que acontece? Aí você vai e toma um stop, você toma uma virada de mercado na cabeça. Aí você passa de lucro, você passa até para devedor. De uma pessoa que começou com investimento, você pode passar até para devedor. Então, esse é o grande problema. As pessoas te mostram resultados super alavancados e uma vez que elas perdem, elas podem perder tudo. Então, normalmente você vê muita gente postando resultado em criptomoeda, por exemplo, com alavancado de 125 vezes, de 100 vezes. E o que acontece? Quando você tem esse nível de alavancagem, para você poder perder todo esse seu investimento que você colocou no trading, né, que é a margem que a gente chama, se o preço mexer menos de 1%, você já vai perder tudo. Só que normalmente as pessoas fazem uma operação que chama cross, uma operação cruzada. Então, vamos supor que você tem $1.000, supondo, para ficar redondo. E você opera com 100, você quer arriscar $100. Só que se você está com uma alavancagem muito alta e você está operando com $100 cross, você pode perder todos esses seus $1.000. Então você está operando aí para tentar ganhar lucro em cima de 100, só que você está arriscando 1.000. E essa galera que está operando alavancado alto pra caramba, normalmente opera cross, porque se o preço mexer muito pouco, elas já são liquidadas, elas já perdem toda a posição. Então você vê gente operando com 50x, 100x, 125x, 75x. Essa galera, eles estão operando cross, então eles estão arriscando a banca inteira para fazer alguns lucros pequenos. Se por um acaso o mercado for contra a análise deles, esses caras perdem tudo super rápido. Tem um exemplo na minha comunidade, inclusive, que eu sempre estou conversando com a galera lá, ajudando todo mundo a crescer. O pessoal também dá umas dicas super interessantes, tá aí na descrição, o grupo do Telegram. Já aconteceu de um rapaz falar que ele estava ganhando bastante dinheiro com a alta do Bitcoin e ele falou que para ele ser liquidado, né, que ele estava operando cross, o Bitcoin teria que cair abaixo dos $33 mil. Isso na época era uma coisa muito difícil de se pensar, porque a gente estava na casa lá dos $52 mil do Bitcoin. E os $52 mil, na minha opinião, era um suporte muito forte. Então até fazia sentido, pô, o preço tinha que cair bastante. O problema é que acontece, você não pode duvidar do mercado. E como vocês podem imaginar, hoje o Bitcoin está na casa dos $28 mil por unidade. Então esse cara, se ele estiver realmente naquela posição, se ele tivesse com todo o patrimônio dele naquela posição, ele teria perdido absolutamente
tudo. E é daí que vem as histórias das pessoas que falam que perderam tudo. É porque eles vão lá e alavancam tudo, colocam tudo a risco em um único trading. Se você faz um gerenciamento de risco inteligente, você não passa por isso. Porque se por um acaso você perder, por exemplo, os 100 dólares que você colocou numa operação, só que esses 100 dólares estão com uma alavancagem baixa, você vai perder 10% da sua banca se a sua banca for 1000. Você não vai perder absolutamente tudo, entendeu? E existem pessoas que fazem isso com realmente todo o dinheiro que elas têm. Então a pessoa junta uma grana aí o tempo todo, ela resolve que quer operar alavancadaço no mercado e perde absolutamente tudo. Então não confiem em quem posta resultados de alavancagem super alta. Principalmente uma coisa que eu vejo muito, que é gente que está lá com alavancagem de 100x, 75x, e eles postam resultados, por exemplo, menores até do que a alavancagem. Ou até mesmo um resultado baixo comparado à alavancagem. Por exemplo, 100% de lucro em cima de 75x de alavancagem. Se você alavanca em 75x, galera, para você perder o seu investimento, o preço mal tem que mexer. Então, você colocar 100% de lucro com uma alavancagem tão alta não é praticamente nada, porque o seu risco é muito grande. Então tomem cuidado quando vocês veem pessoas que estão postando resultados super legais de 100, 200, 300% com alavancagem absurdamente alta, porque o risco que essa pessoa está assumindo é muito grande. E é muito provável que se você seguir nesse rumo, você vai à ruína. A segunda forma que os charlatões te enganam é só mostrando os gains e não mostrando os loss. E o que isso significa? Essas pessoas só mostram quanto ela ganhou, mas não mostram quanto ela arriscou ou quanto ela perdeu. Essas pessoas, por exemplo, que costumam postar alavancagem astronomicamente alta, de 75x, por exemplo, 100x, para mais até, elas normalmente não postam quanto que elas arriscaram, porque aí começaria a ficar muito esquisito, porque vai mostrar que essa pessoa está arriscando muito dinheiro para poder ganhar uma quantidade muito pequena comparada ao que ela está ganhando. Com o gerenciamento de risco saudável, por exemplo, nas últimas semanas eu postei 7 tradings na minha comunidade, com gerenciamento de risco saudável. Então foi um período aí de 2 semanas e eu postei 7 tradings, então não dá nem um trading por dia. Mas o que acontece? Esses tradings são estratégicos. Qual que é a diferença? O gerenciamento deles é que eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou perder pouco se eu perder. Quer um exemplo? Fazendo a média desses 7 tradings que eu passei, a gente acertou 5. Então, a gente tem 5 gains. A média desses 5 gains deu 110 dólares por gain, com a minha entrada que é na média de 100 dólares. Só que, qual que era o risco que eu estava assumindo? Nesses 2 loss que eu tomei, ou seja, a minha análise não se concretizou e eu acabei tomando prejuízo, nesses 2 loss que eu tomei, foram 80 dólares somando os dois. Então, eu ganho na média 110 dólares quando eu acerto e eu perco 40 dólares quando eu erro o trading. Então você fica num gerenciamento que até mesmo se você errar mais do que você acerta, você ainda fica no 0 a 0. Porque quando você ganha muito e quando você perde pouco. Por exemplo, esses tradings deram 550 dólares bruto, menos 80 dólares que foram os loss. Então a gente tem aí 470 dólares líquido. E mesmo se a gente pegasse, por exemplo, simulando que eu acertei 50 a 50, né? Então vamos supor que eu acertei 3 tradings, que são 330 dólares, menos 120, que seria 40 vezes 3. Então, supondo que eu acertei 3 tradings e errei 3 tradings também, então eu acertei a mesma quantidade que eu errei, com o gerenciamento de risco saudável, ainda daria 210 dólares de lucro. Com o gerenciamento desses caras que fazem loucuragem, de alavancagem absurdamente alta, você poderia ganhar, por exemplo, 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares, de repente você perderia tudo de uma vez. Você tem que achar o cara falando quanto que ele arriscou. Quanto que ele arriscou, onde que foi o stop loss, por exemplo. Ah, o meu stop loss é tanto. Você tem que saber quanto que ele arriscou no trading. Porque é fácil você mostrar, por exemplo, que você está fazendo 20 mil se o seu risco é milhões ou centenas de milhares de dólares. E é o que acontece muito. Mas por que o pessoal faz isso? Porque esse risco que ele está correndo, ele abre e fecha operações rapidinho com um risco gigantesco, só que o que eles vão ganhar vendendo o serviço dele de aula, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Mas aí o problema não é ele vender curso, o problema é ele vender todo o sonho da luxúria, sendo que boa parte disso veio da venda de serviço dele e não realmente do trading. No terceiro exemplo aqui eu quero mostrar para vocês como, por exemplo, que eu mostro os meus resultados aqui pra galera. Eu posto aqui os tradings que eu vou fazer, eu vou falar, ó, eu vou entrar em tal lugar. Olhando aqui na comunidade do Telegram, eu vou encontrar algum exemplo de trading que eu abri aqui e eu avisei a galera. E o que acontece? Eu avisando aqui onde eu vou entrar, não tem como falar, ah, ele só postou o que ganhou. Até mesmo porque eu postei aqui. Se eu já postei aqui, não tem jeito, nem como eu desmentir falando que eu não entrei, que
eu fiz alguma maracutaia que eu não sei o que tem. Se eu postei aqui que eu vou entrar, eu postei os alvos e o stop loss, significa que toda a estrutura do trade está aberta aqui. E realmente, não tem como você vir e desmentir falando, ah, ele não fez isso. Ó, postei esse exemplo aqui de por que eu tô entrando no Ethereum. Ó. Esse aqui deu um gain muito bom, nesse dia aqui deu praticamente uns $300, está tudo documentado aqui no Telegram. E tem o ponto de entrada, quando que eu entrei, onde que vai ser o meu alvo, tá tudo explicado aqui embaixo. E também aqui, por exemplo, tem um short da Tron também, que eu errei, foi um trade que eu errei, mas eu mostrei toda a estrutura aqui. Então, o que eu estava arriscando e o que eu estava querendo buscar, tá tudo descrito aqui. Então esse é um exemplo de que eu estava arriscando $40 e mostrando aqui, para poder buscar 100, por exemplo, arriscando 30 e buscando 90, arriscando 20 e buscando 60. Os tradings estão aqui com a estrutura, qual que é o risco e qual que é o alvo. E se vocês repararem aqui, a partezinha verde, que é o alvo, sempre é bem maior do que a parte vermelha, que seria o loss. Então isso é um gerenciamento saudável, isso aqui não vai te quebrar porque você errou uma vez. Tanto é que eu acertei 5 trades de uma vez, depois eu errei 2. E eu perdi $80 depois de fazer 550. Então isso não chegou nem perto de consumir o meu lucro. Consumiu uma parte muito pequena e eu errei 2 tradings de uma vez. Mas aí que é a importância do gerenciamento de risco, tá, pessoal? Então, o cara tá mostrando que ele é um trader fodão, procura qual que é o gerenciamento dele, qual que é o risco que ele coloca nas operações. O cara postou um gain aí, sei lá, de R$10 mil, R$20 mil, quanto que ele arriscou? Porque se você for mais a fundo desses caras que é charlatão, você acaba descobrindo que o cara arriscou 100 mil, mas fez 20. Então aí é complicado, né? Porque o cara erra uma vez e depois ele perde tudo. E o quarto ponto para você identificar charlatão é quem só posta porcentagem e não mostra quanto que é realmente o lucro. Por quê? Você pode colocar uma entrada, por exemplo, de $1 ou 50 centavos de dólar e colocar a alavancagem até a tampa e você sair postando porcentagem. Só que aí você vai ver o cara tá postando 500%, só que esses 500% é em cima de $1, porque o cara não quer arriscar o dinheiro dele no próprio setup dele. A gente tem exemplos aqui, ó, de porcentagem, 75x, o cara tá mostrando um resultado de 80%. Isso aqui dá 1% de movimentação no preço. O cara acertou 1% de movimentação no preço numa altcoin. Altcoins movimentam aí 20% no dia. Ó, 75x, 88%, 49x, 46%. Esse aqui já é um pouco mais razoável, quase 300%, e ele tá com 75x. Beleza, ó, aqui já não é uma coisa tão aceitável. 75x, 57%. Então o cara tá arriscando muito aqui e já tá contando vantagem de fazer nem o que ele arriscou. Ó, esse aqui também não é nem o que o cara arriscou, ó, 125x, e o cara não colocou aí nem 125%. Aqui, se o preço mexer menos de 1%, ele já vai perder tudo. Se ele movimentar 1% para onde ele quer, vai dar 125%. Então, o cara não postou aqui nem o que ele está arriscando. Ó, menos de 30% com 75x de alavancagem. Esse aqui já é mais aceitável, ó, porque aí dá vários múltiplos de quanto ele está alavancando. Ó, 125x e ele está quase aí 440%. Esse aqui já é mais aceitável. Mas ainda assim, se for cross, tem perigo de não ser um trade sustentável. Ó, e aqui tem um exemplo do que a galera costuma fazer também. Ó. Isso aqui é um print de lucro. O cara tá postando aí 36% de lucro, por exemplo, 0,57, mas enfim. Só que se você reparar aqui, a margem do cara, quanto que ele colocou no trading, é de $1, $1,12. Na minha comunidade mesmo, esses dias entrou um cara postando um monte de lucro. Ele mostrou uma lista de ativos que estavam todos em lucro. Só que quando a gente foi ver, era um monte de entrada de $1, 50 centavos. Então não confiem só em porcentagem. Vocês têm que ver o cara arriscando a própria grana dele para mostrar que ele mesmo confia no próprio método dele. Eu, por exemplo, quando vou postar coisa, eu boto $100 normalmente de margem, né? Que é quanto que você coloca no trading para poder arriscar até uns 40, 50, dependendo, aí arrisca até os $100 para tentar buscar uns 500, por exemplo, depende. Só que eu realmente coloco dinheiro no que eu tô falando. Eu não coloco $1 lá, por exemplo, e fico me gabando de estar fazendo um lucro astronômico, só que no fim das contas estou fazendo $1, $2, por exemplo. Realmente estou fazendo tradings aí que estão colocando em jogo $100, por exemplo, tá dando 200, 100, $300. Então não confiem somente em porcentagem. Agora, para finalizar, como que você consegue aprender tudo no gratuito, por exemplo, como eu fiz? Aqui, galera, vocês têm que balancear o que vocês querem. Vocês querem velocidade e vocês querem ter que fazer um investimento, que seria um curso, por exemplo, ou vocês querem depender de si mesmos, não ter nenhum curso e vocês aprenderem por conta própria. Eu, no começo, não tinha dinheiro para comprar um curso, então eu aprendi por conta própria.
Qual que é o problema disso? Por mais que você não investe em um curso, no fim das contas o que eu perdi de dinheiro, muito provavelmente, foi o que eu teria pago em algum curso que teria me poupado de algumas coisas, como por exemplo o gerenciamento de risco. Eu mesmo, como eu falei que os caras enganam vocês, eu já cometi a besteira de não saber gerenciar no começo, não tinha ideia do que era gerenciamento de risco, não colocava stop loss, por exemplo, e eu lembro que eu tinha uma banca de tipo uns R$ 300. Aí eu fiz um trade e consegui fazer R$ 80, então eu tava me achando o bam. Iniciante, se eu fiz R$ 80 agora, imagina mais pra frente. Aí o próximo trade que eu fui fazer, como eu não tinha um stop loss, eu acabei sendo liquidado e eu perdi a banca inteira, que eram uns R$ 360, R$ 380. Então o curso ele pode te dar informações, ele vai estar tudo compilado lá com o que você precisa saber, de maneira que vai encurtar muito o caminho para vocês. Agora, se vocês quiserem aprender no gratuito, vocês vão ter que saber pesquisar. É muito simples, cara. O difícil é aprender a ler, o resto tá escrito. Então, se quer aprender alguma coisa no gratuito, você vê, por exemplo, eu falando de suporte e resistência. Então você pesquisa como operar suporte e resistência, o que é suporte e resistência. Você vai encontrar conteúdo gratuito disso, sempre vai ter. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era iniciante, eu sempre acompanhava muito o Augusto Bax e a galera do Cripto Investidor. Do Cripto Investidor eu nunca vi o curso deles, mas eu tenho um amigo que ele é fã número 1 do Augusto Bax. Ele me mostrou o curso dele. E eu peguei para dar uma olhada no curso dele, e o curso dele ele mostra praticamente tudo nas lives. Então se você acompanhar bem as lives, prestar atenção, se ele comentar alguma coisa e você for atrás de pesquisar, por exemplo, ele falou de suporte, falou de resistência, falou de stock to flow, falou de pullback, por exemplo, de Fibonacci, você escuta esse tipo de coisa, então você pesquisa. Eu tenho aula, por exemplo, de como operar suporte e resistência, muito provavelmente vou fazer mais aulas aí gratuitas. Se eu abrir aula e você ficar me perguntando, muito provavelmente você consegue extrair aí um conteúdo enorme que talvez esteja até no curso. O problema é, você precisa de saber fazer as perguntas certas, você precisa de ouvir alguma coisa, tá constantemente consumindo conteúdo, você encontra alguma coisa que você não sabe, o que você acha que seria vantajoso, e você pesquisa. É simples, cara. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu via, por exemplo, live do Augusto Bax, do Cripto Investidor, eu via coisa do Ports Trader mesmo, coisa que ele passa sobre análise gráfica. Eu já perdi muita grana com IQ Option, por exemplo, com opções binárias, com day trade, mini índice, mini dólar, esses negócios. Só que o que eles passam de análise gráfica é o conceito básico / puro de análise gráfica. Você consegue aplicar isso para outras coisas. Aí você simplesmente estuda como que você aplica aquilo melhor em criptomoedas. Aí você vai vendo indicadores, vai vendo outras coisas que vai melhorando a sua capacidade de fazer apostas que estão mais propensas a te dar lucro. Como, por exemplo, entrar num trading que tem pouco risco, mas tem um ganho super grande. Então você pode errar várias vezes, só que quando você acertar, você vai ganhar muito dinheiro e quando você perde, você vai perdendo de pouquinho em pouquinho. Então vocês têm que levar essa frase para a sua vida. O difícil é aprender a ler, o resto está escrito. Hoje eu dou aula, já fiz curso, por exemplo, agora está com as vagas fechadas. Inclusive, se você tem interesse de participar da próxima mentoria, eu vou fazer um evento que eu explico como que os bilionários estão investindo nesse mercado, como que você pode ganhar dinheiro nele também. Vale a pena mesmo que você não tenha interesse de participar da próxima turma do meu curso, que já está aí a coisa de 8 meses fechada. Vai estar o link na descrição, vai te agregar muito conhecimento, mesmo que você não queira participar da próxima turma. Não é simplesmente para vender o meu peixe para vocês, eu também vou agregar conhecimento, tá? Então você pode acompanhar esse tipo de live, você pode acompanhar outros influencers. Cara, hoje em dia não é nem necessário você ler, você consegue consumir um conteúdo no YouTube, até mesmo enquanto você lava a louça, por exemplo, você consegue aprender. Então simplesmente entre em comunidades desse nicho, por exemplo. Entra na minha comunidade, tem o grupo do Telegram, eu sempre estou respondendo pergunta lá. Se você perguntar o que é interessante de aprender, eu muito provavelmente vou ter alguma coisa, tipo suporte, resistência, candle. Eu vou passar alguma coisa que é interessante você aprender. Se você aprender, e conforme você vai aprendendo, vai surgindo novas dúvidas, vai virando uma bola de neve, você vai aprendendo cada vez mais, você vai descobrindo coisas mais interessantes, coisas que vão te ajudar mais. Então você simplesmente entra naquele meio e quando você vê alguma coisa que é relevante, que pode te ajudar, que você tem dúvidas, você simplesmente pesquisa, cara, não tem segredo. Você pode perguntar lá no Telegram, você pode pesquisar no Google, sempre vai ter, nem que seja um indiano com um sotaque bem carregado, explicando em inglês, um vídeo sobre o que você tem que aprender. Sempre vai ter algum conteúdo assim, cara. O curso vai encurtar esse passo, vai te privar de ter que descobrir o que você mesmo precisa de aprender, porque sem curso você precisa de descobrir o que você tem que aprender e também como que você vai aprender. Com o curso você simplesmente assiste o curso e vai estar tudo mastigadinho lá.
Então, se você quer aprender do gratuito, você tem que se dar o trabalho de participar de comunidades e de pesquisar o que você acha relevante, de ver lives, de ver as minhas lives, ver lives talvez do Augusto Bax, do Bitnada, da Escola Cripto, dessa galera assim, e então você vai e pesquisa o que você vê que é relevante para você ir se aprofundando mais até você chegar em um nível muito bom. Não foi do dia para a noite que eu consegui tirar uma grana consistente desse mercado. Eu perdi muito dinheiro fazendo muita besteira também. E quanto antes você começar, melhor, porque se você fizer besteira, se você acabar quebrando, você vai quebrar ou fazer besteira pequena, vai fazer com pouca grana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais gente, para as pessoas saberem identificar os charlatões e também as boas influências. A gente não pode taxar todo mundo de ruim, sendo que tem muita gente boa, simplesmente por alguns indivíduos aí que acabam iludindo a galera. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, que eu vou estar sempre postando conteúdo sobre trading, sobre criptomoedas. Mas enfim, a meta desse canal é te ajudar a ganhar dinheiro consistentemente com o mercado financeiro, mas com foco em criptomoedas. Não esquece do like, muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Tony Merck, valeu. Falou.